Nessa aula, nós vamos ver Europa, principalmente os aspectos naturais, que foi passado muito rapidamente com mapas na aula do Centro de Mídias, mas que eu quero dar algumas atenções para vocês. Então, primeira coisa, aqui é um mapa de divisão política, né, porque mostra a divisão dos países. Ele falou uma coisa importante que já caiu num exercício do primeiro bimestre, que por que a gente pode dizer que a Europa é uma península do continente da Ásia? Então, eles explicaram muito bem que a península é um território que está circundado de água por todos os lados. Ou seja, aqui tem o Oceano Glacial Ártico ao norte, o Oceano Atlântico a oeste, o Mar Mediterrâneo a sul, o Mar Negro deste lado e a Ásia para cá. Então, como a Ásia é um continente maior do que a Europa, é por isso que a Europa pode ser chamada de Península da Ásia, que é como se fosse essa área. Nós temos vários tipos de península também dentro da Europa, que também foi explicado no Centro de Mídias, né? Então aqui, ó, a Península Itálica. Por que é península? Porque ela é circundada de água por esses lados, e aí, por que ela não é uma ilha? Porque ela está grudada no continente, tá certo? A ilha, que é a Islândia, ó, ela é circundada de água por todos os lados. Então, aqui a gente tem a Península da Escandinávia, tá? E percebam também que a península é sempre como se fosse uma área sendo puxada, né? Que está alongada em relação ao continente. Então, a gente pode pensar que a Europa com esse formato aqui alongado e circundado de água como uma península da Ásia, tá? Então, esse aqui é o mapa de divisão política, mas que a gente está explicando algumas coisas de relevo, por isso que a gente está falando de aspectos físicos, tá? Agora, a gente vai começar com o relevo, tá? O que é o relevo, né? A gente vai ter aqui o mapa físico, né? Mas o relevo são as formas do continente, do espaço, né? Então, a gente vai ter nos continentes e também relevo submarino, então com as formas que podem ser planícies. Como é que a planície vai aparecer neste mapa? Em verde. Por quê? Porque a planície é áreas baixas e planas. Então, tá aqui, ó, de 0 até 200 metros de altitude. Essas são as planícies. Então, todas essas áreas aqui, elas são planas e baixas, tá? Algumas delas, inclusive, é que aqui não vai aparecer, mas algumas delas, inclusive, principalmente na Holanda, nessa área aqui assim, elas vão ser abaixo do nível do mar. Então, a Holanda construiu diques para impedir que a água avance sobre os seus continentes, sobre o seu país, né? Outra área que também é bem baixa e abaixo do nível do mar é essa área aqui, ó, onde vai ter Veneza. Veneza, né, como uma cidade da Itália, sofre com inundações e tem sofrido com inundações todos os anos, porque ela está abaixo do nível do mar e aí o mar tem avançado bastante para a terra. Tá? Aí a gente vai ter as áreas de planaltos. O que são as áreas de planalto? A área de planalto pode ser com montanhas, com colinas, mas ela também pode ser chapada, ou seja, ela pode ser plana, tá? Como é que a gente vai ver as áreas de planalto no mapa? Aqui está entre 200 até 1000 metros de altitude. Todas essas áreas aí vão estar de amarelo, laranja, são as áreas de planaltos, né? Então, a gente pode perceber que os planaltos estão aqui assim, aqui, e aqui a gente vai ter os montes Urais, então também vai ter planalto, e aqui na península da Escandinávia também vai ter planalto. E a Europa tem montanhas muito altas, que são as cordilheiras, né? A gente vai ter os Alpes, a gente vai ter Alpes escandinavos, a gente vai ter os Balcãs, os Cárpatos, o Cáucaso. Essas áreas e os Pirineus, essas áreas são montanhas bem altas, a gente está falando acima de 1000 metros. Algumas delas, inclusive, a gente vai ter altitudes, por exemplo, aqui, né, o Vesúvio, é um vulcão, né, mas a gente vai ter 1270, o Etna, outro vulcão, 3274 metros de altitude, a gente vai ter o Monte Elbrus, 5.000 metros de altitude. Então a gente está falando de áreas muito altas. Por que essas áreas acontecem? Porque elas são de choques de placas tectônicas. Então aqui a gente tem um mapa com as placas tectônicas. Então aqui está a Europa. Essa área de linha aqui é uma placa tectônica, o limite de placa tectônica. Então a gente tem duas placas, a placa africana nessa direção, a placa euroasiática nessa direção. Faz com que ela faça com que o relevo erga,
Então, a gente vai ter áreas altas montanhas. Então, se vocês observarem essa parte aqui, é a parte sul da Europa. Tá aqui, ó. É essa área aqui. Por isso que essa área vai ter grandes montanhas e por isso também que vai ter vulcão, Vesúvio, vulcão, Etna, vulcão. Então a gente vai ter áreas importantes de relevo ativo, né? Aqui embaixo a gente vai ter um perfil, como se a gente cortasse, né, essa área aqui, como se a gente fosse desenhar um perfil da pessoa, só que é o perfil do relevo. E tá aqui o Oceano Atlântico, aqui o Oceano Atlântico. A letra B tá aqui, a letra B tá aqui como Mar Cáspio, aqui ó, Mar Cáspio. Então a gente pode perceber o Oceano Atlântico, isso aqui é planície litorânea. E aí de repente sobe com os Alpes, ó os Alpes aqui ó. Então a gente vai ter sobe com os Alpes. Aí depois a gente vai diminuir de novo para a planície do Rio, né? Aí a gente vai ter áreas de planaltos. Aí vai ter o Cárpatos aqui ó, Cárpatos. Então essa área aqui, mais alta também de planalto. Aí a gente desce novamente com o rio. Aí a gente vai ter o Mar Negro aqui, que é uma área de depressão, porque é uma área mais baixa. Então a gente vai ter o Mar Negro aqui. E depois a gente vai ter o Monte Elbrus, que tá aqui, ó, o Cáucaso, áreas bem altas. Novamente de cordilheira, desce novamente, Mar Cáspio, outra depressão. Então a gente vai ter áreas ao sul bem altas, com um relevo bastante movimentado, com bastante montanhas e cordilheiras, né? Fruto do quê? Do choque das placas tectônicas, tá? Outra área importante dentro da Europa é a Islândia, que tá aqui, ó, tá? A Islândia, ela é diferente, tem placas tectônicas também, mas ela vai ter um movimento diferente. Então, aqui a gente tem choque de placas. No caso da Islândia, a gente tem separação. Então, a placa euroasiática está vindo para esse lado, a placa norte-americana está vindo para esse lado. Então, a gente tem uma área que a gente chama de divergente, tá? Significa que o quê? Aqui a gente vai ter grande atividade tectônica também, com terremotos, com vulcões e principalmente vulcões. Então a Islândia, apesar de ser um país bem frio, ela tem muita atividade sísmica com muitos vulcões, tá? E aqui a gente vai ter aqui, ó, terremotos e vulcões. Tá vendo aqui, ó, a Islândia? Muitos vulcões. Por quê? Porque ela está numa área de placas divergentes, então tem grande quantidade de vulcões. Aqui ao sul a gente tem um limite convergente, que as placas se chocam, então a gente vai ter também grande quantidade de terremotos. Como que é o terremoto? Todas essas manchinhas laranjas e amarelas. Os vulcões são uns símbolozinhos com o triângulo vermelho. Quem pegou o livro didático vai poder fazer isso aqui pelo livro didático numa boa, tá? E vai conseguir ver isso numa boa com o livro didático também. Então, aqui, para vocês verem, né, essa foto aqui. Então, a vista de entrada do túnel com o Monte Branco no território francês. Isso aqui é o que a gente chama de um relevo movimentado, com grande quantidade de montanhas, tá? Aqui tá o túnel, porque é muito mais fácil fazer túnel do que ficar circundando as montanhas. E aí ele falou muito de clima e vegetação, e aí é importante da gente perceber algumas coisas em relação ao clima e vegetação. Primeira coisa, fatores que determinam o clima, tá? Quais são os fatores que a gente tem que determinam o clima? Primeiro, a posição geográfica, ou seja, a posição que ele está em relação ao globo. Então aqui a gente tem a Europa. Aqui é a linha do Equador. Então, a Europa está totalmente no hemisfério norte. Isso faz com que ela tenha uma diferenciação em relação aos raios solares. Esta linha aqui é a linha do Trópico de Câncer, tá? Então, também está acima do Trópico de Câncer. Aqui está o Círculo Polar. Então, faz com que essa área da Europa esteja numa zona térmica temperada. Então, a gente vai ter uma diferenciação grande em relação a temperatura, as 4 estações bem definidas. Essa parte que está dentro do círculo polar, essa parte vai ser fria o ano todo. Então, eu tenho uma amiga que mora na Islândia, né? A gente tá falando hoje, vai fazer 31 graus. Nossa, que outono quente o nosso. Lá é primavera e é 15 graus com sol e ó, tá ótimo para eles. Então, a gente tem que pensar que tipo de calor e que tipo de frio. Mas tem alguns lugares, por exemplo, em Paris, que no verão faz 40 graus. Então, também a gente tá falando de calor. Tá? Então, a gente está falando de localização. Isso é a posição em relação ao globo.
tá? Aí a gente vai ter as correntes marítimas, também importantes, porque essa corrente marítima aqui, ela é quente, faz com que a gente tenha maior quantidade de vapor, portanto são áreas que chove muito. Por isso que nos filmes, algumas coisas de Londres e do Reino Unido, aparece sempre nublado. Então a gente vai ter lugares que chove bastante, tá? Tanto no inverno quanto no verão, na primavera ou no outono. Então, aqui faz com que a gente tenha uma maior quantidade de vapor de água, maior formação de nuvens, maior quantidade de chuvas, tá? Isso não acontece aqui, nessa área do mar Mediterrâneo, porque a gente tem correntes, não tem essas correntes climáticas, então, essas correntes marítimas. Então, a gente vai ter um clima bem mais seco nessa região aqui, tá? E ela é um pouco invertida com o pessoal mais ao norte. Então, quando aqui, né, a gente vai ter estação chuvosa, aqui a gente tem estação seca. Então, a gente vai ter algumas diferenciações em relação a isso, tá? Terceiro ponto importante em relação ao clima, altitude. Então, nessas áreas onde a gente tem as montanhas, elas são muito mais frias. Por quê? Porque quando a gente fala de altitude, a gente vai ter diminuição de 1 grau a cada 100 metros que a gente sobe. Ou seja, no Monte Elbrus, no Monte Branco, tem neve todos os dias do ano. Tá? Então, nós estamos falando de muito frio. Então, climas de montanha, a gente vai ter essa diferenciação importante. Como que a gente vai analisar o clima? Por esses gráficos aqui. Esses gráficos se chamam climogramas, tá? Mostram dois valores diferentes. A linha temperatura, a gente vai ver aqui. As barrinhas, quantidade de precipitação, que pode ser chuva, mas pode ser neve também. Então, quanto maior a barrinha, maior é a quantidade de precipitação. Quanto menor a barrinha, menor a quantidade de precipitação. Em relação à linha, tem que sempre ficar atento em relação à temperatura. Por exemplo, em Bruxelas. Bruxelas faz no máximo 20 graus. Pô, frio para nós, né? Para eles é quente, tá? Agora, a gente tem que observar também que muda de gráfico para gráfico. Moscou tá aqui, ó, abaixo de 0. Então, quando a gente vê, né, essa curva aqui, a gente não tá falando de 20 graus, que nem aqui. A gente tá falando no máximo 15. Então, é mais frio que Bruxelas, tá? Principalmente no inverno, que pode chegar a menos 10. Atenas. Também, ó. Olha essa curva aqui, ó. A gente tá falando de até 30 graus. Tranquilo, hoje vai fazer até 30 graus. Então, a gente tá falando aqui do quê? Outra coisa importante também, que tem que tomar cuidado com a gente, né? Ai, nossa, julho? Nossa, que calorzão! A gente tá próximo de julho e a gente já tem temperaturas mais frias? Novamente, né, gente? Localização, ó. Hemisfério norte, nós estamos no hemisfério sul. Então, quando é verão no hemisfério norte, é inverno no hemisfério sul. Quando é verão no hemisfério sul, é inverno no hemisfério norte. Então, tem que estar atento a isso. As temperaturas mais altas para eles estão, logicamente, no verão, que é inverno nosso, tá? Tem que tomar cuidado com isso. Então, a gente vai ter clima e vegetação, a relação dos climas aqui. O importante na aula do centro de mídias. Temperado continental, temperado oceânico. Que a gente pode falar dessas diferenças? Porque depende da localização, ó. Temperado continental tá longe do mar, do Oceano Atlântico. Então tem menor quantidade de umidade. Temperado oceânico recebe influência do oceano, com a umidade que vem do oceano. Por isso que tem essa diferenciação, tá? Então, por isso que a gente vai ter vários tipos de temperado. E aí ele vai falar da vegetação. E aí é importante, por que a gente pode fazer uma relação entre vegetação e entre clima? Porque a vegetação depende do clima. Não adianta nada um lugar ser super úmido e você plantar um cacto, ele vai morrer, coitado. Não adianta nada a gente querer plantar também árvores, por exemplo, do pinheiro, num lugar super quente. Ele não se desenvolve bem. Então, a gente vai ter características de vegetação que vão ser compatíveis com o tipo de clima. Tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho região polar, super frio, o solo é congelado. Vai dar para ter raiz no solo? Não. Então, a gente vai ter tundra, tá? Essa é a relação que a gente vai fazer. E aqui vai ter os tipos de vegetação, ó, com fotinhos para vocês. Então, floresta temperada, quais as características da floresta temperada? Florestas coníferas, as características das florestas coníferas.
estepe, a característica das florestas, das estepes. Então, primeiro, floresta temperada. Vegetação caducifoliada. O que significa isso? A folha cai no outono. É um mecanismo de defesa da planta para sobreviver aos invernos frios. Percebam que a gente tem vegetação com folhinhas verdes, mas amareladas e avermelhadas. Isso é mecanismo de defesa, é a caducifólia. Então a amarelinha vai cair, a verdinha continua, tá? Então a gente vai ter esse tipo de característica. Quando vier o inverno, tudo isso aqui vai estar com neve, as folhas caem e a planta consegue sobreviver, tá? Florestas de coníferas. Aí a gente vai ter, as coníferas, elas têm esses nomes porque a árvore tem esse formato de cone, tá? E tem a taiga, que são as florestas de coníferas, tem os pinheiros, tá? Aí a vegetação a gente chama de aciculifoliada, ou seja, a folha em formato de agulha, resistentes ao frio e à neve. Então aqui a gente pode ver que tá tudo nevado, mas a árvore continua com a folha. Por quê? Porque é o mecanismo de defesa ser bem fina, como se fosse uma agulha, né? A gente tem alguns exemplos de pinheiros e a gente já viu algumas folhas, né? Estepes, bem diferenciado. A gente tem planície, então a gente tem essas áreas planas. Ela é uma vegetação rasteira de gramíneas. Gramíneas é a vegetação, o nome classificado. A grama é um tipo de gramínea, tá? Então a gente tem as gramíneas e é uma vegetação bem mais seca, não chove com grande frequência, tá? Então a gente vai ter áreas dessa maneira porque são vegetações adaptadas ao calor e à seca. Significa que nesses lugares não tem grama? Alguns não. Alguns a vegetação de gramínea não sobrevive porque ela precisa mais de calor, tá? Aí a gente vai ter a tundra e a característica da tundra. Então vocês podem perceber que a tundra não tem grandes árvores porque o solo é praticamente congelado, então a raiz morre ou nem penetra. Então a gente vai ter esses musgos e líquens que estão aqui, ao pequenos arbustos. Por quê? Porque a gente tem praticamente neve em 6 meses do ano, tá? Então a gente vai ter a tundra. Aí a gente tem a vegetação mediterrânea, bem diferente também, porque é uma vegetação mais seca, né? Com solos com muitas pedras. Então a gente vai ter mais arbustos, árvores mais baixas, a gente não vai ter árvores tão altas. Então a gente tem essas árvores espalhadas e ela é um clima bem diferente do restante. Então a gente vai ter, por exemplo, as chuvas concentradas no inverno e não no verão. Então isso faz alteração no tipo de vegetação. Então é isso. A aula de hoje são as características, né? Vocês vão fazer exercícios com base nos aspectos naturais. A gente vai ter algumas coisas de programação diferentes em relação à aula, porque eu quero mostrar alguns outros assuntos em relação à Europa. Mas a gente faz isso só semana que vem.